Comercial Alice, né, para falar um pouco pra gente da sua história. Todo último dia, né, do mês a gente traz aqui histórias inspiradoras, histórias de pessoas que fizeram a coisa acontecer, pessoas que ajudam a movimentar a economia da cidade e que, acima de tudo, são histórias que, para quem está ouvindo, né, são histórias que inspiram, né, a trabalhar, a correr atrás, a fazer as coisas acontecerem demais. E eu gosto muito quando a gente fala de história, sobretudo de empreendedores, porque eu acredito muito que nada supera a força do trabalho. A vontade de quem quer trabalhar, de quem quer fazer a coisa acontecer, meu amigo. Pode até demorar de dar certo, mas vai dar certo. 8h36, o Toninho hoje é o nosso convidado no nosso quadro Minha Vida, Minha História. Ouça agora no programa Bom Dia Feira. Minha Vida, Minha História. Experiências de sucesso. Pois é, hoje o nosso convidado é o Antônio Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como Toninho, 51 anos. Nasceu em Iambupe, aqui na Bahia. Casado com a dona Rita de Cássia. Pai do Matheus e do Diego. E avô do Alexandre, da Alice, grave bem esse nome, né? Porque dá nome, inclusive, a Comercial Alice, né? Empresa fundada pelo Toninho, empresa que ajuda, como eu disse, a movimentar a economia da nossa cidade. Muito bom tê-lo aqui, Toninho, satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de vir falar pra gente aqui. A gente gosta de trazer boas histórias, de contar boas histórias. Já me chama a atenção quando eu li rapidinho aqui um brevíssimo resumo da sua história, o fato de que você é de Iambupe. E aí eu quero que você fale, comece lá por Iambupe, como foi a sua vida por lá, família pequena, numerosa, como é que foi isso e como que os caminhos te trouxeram para a Feira de Santana. Bom dia, bom tê-lo aqui, viu? Bom dia. Em primeiro lugar, estou um pouco nervoso, tá? Acho que é natural, é a primeira vez que eu entro no estúdio de rádio, tá? E agradeço pela oportunidade de estar aqui também, compartilhar um pouco da experiência de vida, que, como você mesmo disse, a história, o mundo, foi construído de pessoas que a gente se inspirou em alguém ou em algumas coisas, tá? Eu sou natural de Iambupe, como você mesmo disse, né? Eu nasci em Iambupe, mas até uns 8, 9 anos de idade morei na roça, né? E lá para os 9 anos de idade, minha mãe e meu pai falaram assim, ó, nós não estudamos e vocês irão estudar, que era eu e meu irmão Luiz, né? Nessa época era só nós dois. Fomos para a cidade, né? Começamos a estudar. Naquela época não tinha internet, não tinha luz, não tinha água, não tinha televisão, não tinha nada. Casa muito simples na cidade, mas muita força de vontade, determinação e sonho, né? Começamos a trabalhar, estudar e aos finais de semana ajudar nossos pais na roça, porque não só eu, como a maioria das pessoas, porque era dali que saía nosso sustento para a sobrevivência manter a casa, manter a roça, ia plantar, ia cuidar da galinha, cuidar do cavalo, cuidar da vaca, e dali saía a nossa subsistência para nos mantermos um pouquinho, que não tínhamos condições. Meu pai, carpinteiro e marceneiro, minha mãe cuidava da gente, então não tinha outra renda, era só dele mesmo, como carpinteiro. E aos poucos, né, quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, nasceu minha irmã, a Luciana, né? Aí a família aumentou um pouco mais, né? E com isso, começamos a fazer bicos na cidade, ir na roça, ajudar nos barzinhos, no supermercado, pizza, lanchonete, fazer geladinho. E todas as férias nossas, a gente ia pra roça, pra cuidar da roça, né? Que era o nosso sustento. E para comprar nosso material de estudar, o meu e do meu irmão Luiz, nós tínhamos que cuidar dos pés de cajueiro. Naquela época, a castanha custava muito caro, né? E aí alguns estavam viajando de férias, nós estávamos trabalhando, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, colhendo castanha para vender. Aí nós comprávamos nossos uniformes escolares, nosso material escolar, né? E também o nosso tênis naquela época era Quixote, né? Acho que muitos de vocês aqui nessa sala Quixote. Acho que nem usaram, né? Usamos bastante Quixote, né? E com isso, né? Aí aos poucos a convivência na cidade, né, nos
foi abrindo a mente, abrindo a oportunidade de procurar outra alternativa de trabalhos, né? Aí começamos a vender doce na escola, para ajudar na renda, a vender geladinho. Aí começamos a fazer bico no comércio da cidade, tá? Aí, por uns 13 anos mais ou menos depois, começamos a fazer, não ir tanto mais para a roça, né? Tá tendo uma subsistência um pouco melhor na cidade. Aí começamos a fazer bicos em outros lugares, né? Eu, por exemplo, fui algumas vezes fazer bico na região chamada Riacho da Guia, que fica a divisa de Alagoinhas com Inhambupe, né? Trabalhar na roça, colhendo o que tinha lá para colher, frutas, verduras, legumes, tudo isso para nos ajudar na manutenção da nossa renda. O meu irmão, o Luiz, como tem um QI diferenciado até hoje. Eu sou mais esforçado, mas ele é muito inteligente, né? Tem esses dois tipos de pessoas no mundo, né? Aí ele entrou no Banco do Brasil como aprendiz, né? Esqueci até de mencionar isso aí. E aí, aos poucos, eu comecei a trabalhar no comércio do supermercado da cidade. Um indicava para outro, indicava e aos poucos ia fazendo bico. Nessa época eu estudava de manhã, à tarde, né? Nessa época eu estudava à tarde. Então, estava fazendo bico meio período, que aparecia. Oficina mecânica, ajudante de mecânico, o que aparecesse, eu estava fazendo, né? Aí depois, lá por uns 14, 15 anos mais ou menos, eu fui trabalhar num armazém. Ele tinha um perfil assim de atacado e varejo, era o armazém do Seu Branquinho, né? Ele é muito... Fiquei amigo da família, eles me ajudou muito, né? Comecei a trabalhar, ele me ensinou a fazer conta, me ensinou a atender bem os clientes, né? Ele nunca deixou usar a calculadora. Acho que se os filhos dele estiverem me ouvindo, né? Aí em Ambupe, né? Tenho muita amizade com o Paulo e Rogério até hoje, mas a família dele é gigante, tá? Então isso me ajudou bastante. Aí um belo dia, eu ouvindo as pessoas falarem, né? Que São Paulo é bom, aquelas coisas maravilhosas, né? Não tinha internet pra gente pesquisar, né? Vai do ouvinte, as pessoas comentarem mesmo, né? Aí eu mandei uma carta pro meu tio, irmão do meu pai. Meus pais nem sabiam disso, que eu tinha mandado uma carta para ele. Pensei se ele podia me acolher em São Paulo, né? Aí ele falou assim: claro, sobrinho, não te conheço, mas venha. Eu nem conhecia o tio ainda. Não conhecia, só de ouvir falar, né? Ele era irmão de... Meu pai. Seu pai, meu pai. certo. Você perguntou se minha família é do meu pai, porque a família nossa é muito pequena, tá? Uhum. Hoje, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão. Minha irmã nasceu, a diferença de idade dela pra mim é 10 anos de idade, né? Você, o mais velho? Mais velho. Certo. Mas, geralmente diz que o mais velho é mais doido, né? É o que puxa a fila, né? Geralmente, né? E aí eu fui, meu tio, pode vir. Aí eu falei, vou pra São Paulo. Meus pais quase que morrem, né? Pessoa simples da roça. Do nada, fala assim que vai pra São Paulo? Do nada. Pessoa simples da roça, né? Sim. Meu pai aprendeu a escrever, a ler um dia desse. Minha mãe estudou até a 4ª série, quando 4ª série era alguma coisa, né? Então, bateu aquele susto, né? Aí tentaram tudo que é jeito pra ficar. Não, eu tinha decidido, não me prenderam. Não podia ir sozinho, né? Lógico, né? A viagem longa, né? A primeira vez que ia sair da cidade que na época tinha 12 ou 13 mil habitantes, para a maior capital do Brasil. Isso você tinha quantos anos? 16. 16 anos. Olha só, que coragem, viu? Aí eu fui com a dona... com quem vai, né? Sozinho não podia ir, né? Aí tinha uma amiga da minha mãe que estava vindo passar férias aqui, se eu não me engano. E faz muitos anos isso, não vou lembrar detalhes, né? Falei assim, eu levo ele. Aí eu montei lá a malinha simples com que eu tinha, né? Que era pouquinha coisa mesmo. E fomos, né? Viagem longa, né? Quase 30 horas de viagem. Um monte de novidade. Passei aqui por feira, né? Para São Paulo, e passar aqui por feira. E cheguei em São Paulo lá, o tio Zé, que é irmão do meu pai, né? É o irmão caçula dele, que estava me esperando lá. E lá no Tietê, aquele mundo, né? Escada rolante, elevador, metrô, nunca tinha visto isso nem em revista, nem em livro, né? Tudo novidade, né? E foram quantos anos lá em São Paulo? Eu morei 35 anos. 35 anos? 35 anos, né? Aí eu tô procurando, de maneira bem resumida do que eu tô lembrando, como é que foi lá o passo a passo, né? Porque a gente precisa aprender que tenho aprendido isso, que tudo na vida é um processo, né?
Aprendizado, persistência, força, determinação, né? Enfim, fé, não podemos perder a fé nunca, né? Independente de qual religião as pessoas sigam, não pode perder a fé nunca, né? Aí pronto, chegando em São Paulo, meu sonho era trabalhar de torneiro mecânico, né? Poxa, a profissão da moda hoje, pra galera de hoje, é TI, né? Sei lá. Mexe com o computador, essas coisas. Essas coisas modernas que meus filhos estão estudando sobre isso, que eu não sei muito bem o que é. Na época era torneiro mecânico. Isso, era a profissão da moda, né? Olha, mecânico. Cheguei em São Paulo, não tinha nem colegial completo, né? Que era até a 8ª série, se não me engano. Hoje nem sei como é que se chama isso, né? Cheguei lá, não havia terminado o colegial, pô. Aí não tinha terminado o colegial nem o ensino fundamental, né? Aí eu falei, e agora? Torneiro mecânico, esquece, não tinha Senai, né? Nem sabia. Senai naquela época era muito limitado, tinha poucas unidades, muito distantes, que São Paulo é um mundo. Aí comecei a trabalhar em trabalhos secundários, né? Bares, lanchonete, vendedor de lojas, de ruas, assim, tipo... Por exemplo, aqui no centro de feira tem bastante... Aquelas lojinhas menores, né? Isso. E aí... E aquele sonho que eu fui, com o tempo, você começa a perceber que as coisas não estão dando certo, por inexperiência, etc e tal. Não tinha dinheiro para nada. Muita gente me ajudou. Eu sou grato a muitas pessoas próximas, tio, tia, primos, ajudar a conhecer a cidade, dar um dinheiro para fazer alguma coisa, enfim. Começou a bater o desânimo, né? Aí eu comecei a estudar para concluir o ensino médio, né? Aí eu bateu o desânimo, falei, eu vou voltar para minha terra, né? Quase 3 anos depois resolvi voltar, né? E nesse intervalo, eu conheci a Rita, que é minha esposa, né? Ela é daqui ou de lá? Ela é de lá. De lá. Ela certo. Estava vindo visitar a avó dela, acho que é a primeira vez, na cidade chamada Crisópolis, que é depois de Iambupe. Sim. Aí começamos... Se conheceram na viagem? Eu vou voltando para casa, estava vindo embora. Só. Aí ela começou a conversar, ela que me cantou, porque eu sou muito tímido, né? Comecei a falar um dia desse, tinha 35 anos de idade. Até hoje era solteiro. Aí ela começou a conversar, começamos a namorar no ônibus, né? Eu desci em Iambu para Crisópolis, começamos. E eu fui para voltar, né? Nada tá dado certo, não tinha experiência nenhuma, né? Mas meus pais, apesar de não ter estudado, não ter tido experiência acadêmicas, mas são e foram excelentes economistas, né? Para você hoje que é jovem, peça conselho para seu pai, para sua mãe, para sua avó. Essa é uma dica que eu posso dar. Sabedoria supera muito, né? Eu ganhei uma vaca do meu bisavô materno, e meu irmão também. Então, toda vez que a vaca dava cria, crescia, eles vendiam, colocava o dinheiro no banco. Eu não sabia disso, né? A minha mãe falou assim, tem uma poupança. Eu falei assim, quando eu retornei para Iambupe, quase 3 anos depois, a cidade estava do mesmo jeito ou pior, né? Porque se aquele sonho que você foi e voltou. E aí eu comecei, eu falei assim, vou voltar de novo, vou tentar mais uma vez. Porque aí já estava com a namorada, né, que ia voltar, né? Já juntou uma coisa com a outra. Já tinha motivação, motivação. Minha mãe falou assim, tem uma proposta que fizemos para você aí, você agora é maior de idade, você decide, era pro seu estudo. Eu falei, vou tentar mais uma vez, né? Vou tentar mais uma vez. Aí eu voltei. Lembra o valor, mais ou menos, da época? Olha, se fosse traduzir... Dinheiro de hoje, acho que daria uns 14, 15 mil reais. Certo. Né? Acho mais ou menos isso. O salário mínimo é uma referência. Sim. As vacas iam parindo, ia vendendo, dinheiro de castanha que sobrava a gente colocava na poupança, essas coisas. Mais ou menos isso. Tava lá, guardadinho. Só que o custo de vida em São Paulo é um, em Iambupe é outro. Feira Santana é outro. Né? E o aluguel lá é caríssimo, um lugar mais simples que seja. Aí eu voltei de novo, falei pro meu tio, tio, vou voltar mais uma vez, o senhor me recebe? Ele, vou, te recebo. Aí já fui com outro motivo, né? Cheguei lá, mais uma vez, aí arrumei o trabalho, eu tinha um pouco mais de experiência, arrumei um trabalho, aí minha namorada, na época a Rita, ela estava namorando, eu fiquei com meus tios uns 90 dias, aí resolvemos morar junto, vamos morar junto. Aí ela trabalhava de empregada doméstica, né? Num bairro chique lá no São Paulo, Pinheiros, né?
Aí ela falou com a patroa dela falou assim, olha, pode vir morar aqui. Na mansão tinha uma casa no fundo, tinha um quartinho no fundo que era nosso. Falei, bom, aqui já não dá para pagar o dinheiro do aluguel, a gente vai ir guardando para comprar nosso terreninho, se for possível, né? Foi indo, né? Aí passou 60 dias, foi mandado embora. Poxa, e agora, né? Eu não tenho onde morar, nem você. E o dinheiro que eu trabalhava nessa época, eu trabalhava de repositor no supermercado, não dava para pagar um aluguel nem para comer, né? Pra sobrevivência, né? Aí ela, eu vou falar com meu pai. Falou com o pai dela. O pai dela, filha, né? Jamais faço deixar minha filha abandonada, né? O seu Pedro é uma excelente pessoa até hoje, né? E aí fomos lá, né? Não conhecia. Aí eu morava na casa, eu vi uma família pequena, fui morar na casa que tinha um monte de gente, um monte de cunhada, né? Itaquera, Zona Leste de São Paulo, né? Quando eu era solteiro, morava no Jabaquara. Aí foi indo. Uns 8 meses depois, ou mais ou menos isso, não lembro bem a data, a partir, tô puxando aqui pela cabeça, meu cunhado resolveu ir para o Japão. Aí vamos falar com ele para ele alugar a casa para nós, né? A casa fica aí no município de Poá, faz parte da Grande São Paulo, né? Aí alugou para nós a casa, uma casa pequena, né? Pronto. Vamos fazer agora, vamos começar a vida. Aí minha esposa conseguiu trabalho de funcionária pública, né? Mas agora vamos colocar em prática o nosso sonho. Aí passou um tempo, eu fui mandado embora do supermercado. Falei, poxa, aí bateu a dificuldade, fiquei mais ou menos uns 9 meses sem conseguir trabalho, fazendo bicos, né? Ajudante de pedreiro, enfim, essas coisas. Passou um tempo, de novo, aí eu consegui trabalho, né? Entrei no Correios, né? Trabalhei 1 ano e 8 meses no Correio, mais ou menos. Aí eu saí do Correios. Tenho sonhos grandes, aquele era muito limitado, né? Eu, apesar de ser novo, sem experiência nenhuma, achava que não ia sair muito dali. Eu saí, aí me indicaram para trabalhar de promotor na Nestlé na época, né? Terceirizado. Aí na época a Nestlé não terceirizou, mas, né? Teve um problema lá de política de mudança econômica, não interessou. Mas, como eu fazia um bom trabalho na época, o gerente da Nestlé me indicou para um gerente da refinação do Brasil, que hoje faz parte do grupo Unilever, né? Trabalhei 24 anos na Unilever, mais ou menos, tá? Comecei de promotor, né? Foi indo. E, como eu já tinha apenas o colegial na época, né? E aí o pessoal, eu achava que ter concluído o colegial já era o máximo, né? Poxa, né? Mas Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida de novo, né? Apesar de não ser muito, na época, apegado à igreja, à religião, à fé, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, que os jovens não esqueçam disso também. É uma dica que eu posso dar, se for possível. Pois é, Toninho, sua história realmente é uma história que chama muita atenção, né? De muita gente que saiu para buscar aquele sonho em São Paulo. São Paulo, até hoje, para muita gente, Sim. é como o Brasil e Estados Unidos. Não tem gente que tem aquele sonho, né? Sim, sim. Vou para os Estados Unidos. Isso. São Paulo é mais ou menos assim para muita gente. Isso. A gente contar a primeira parte da sua história. Sua história é muito interessante e cabe um segundo episódio. Vamos lá. Que o tempo, na verdade, não vai permitir, mas a gente vai deixar esse compromisso, né, Ana? A gente vai gravar e vai colocar esse segundo pedaço, que eu quero saber como é que foi sua vinda para Feira de Santana. Olha que foi Iambupe, São Paulo, veio parar em Feira de Santana. Isso. Como diz o nosso querido Carlos Pita, né, na sua música, que todos os caminhos levam à Feira de Santana. Exatamente. Acabou vindo para Feira de Santana o Toninho. Eu quero agradecer sua presença aqui. E a gente vai fazer no segundo episódio, porque cabe muito, né, dessa sua história. E a gente vai querer saber como é que foi sua chegada à Feira de Santana, a Comercial Alice, como surgiu. Pronto. E tudo mais, tá bom? Perfeito. Mas muito bom tê-lo aqui, quero agradecer muito. Parabéns pela sua história, parabéns de verdade pela sua história. A gente fica muito feliz em contar histórias como a sua, né, de pessoas que realmente venceram na vida com a força do trabalho. É aquela que eu falava antes, né? Nada supera a força do trabalho. Sim, né? perfeito. Muito bom tê-lo aqui, viu, amigo? Eu que agradeço, tá? Depois, desculpa aí no tempo, né? Não, mas é porque a gente precisa contar essas histórias, Certo. sem dúvida alguma. Mas o Comercial Alice é um sonho que eu
grande que eu tenho. Vocês daqui de Feira de Santana, a feira me acolheu e acolheu minha família muito bem, tá? Vá lá que nossa proposta de trabalho é muito interessante para você que é comerciante, varejista, atacadista, tá? E a nossa ideia é que toda a população da Bahia, região próxima, toda a população, hein? O sonho é grande. Região próxima, encontre os principais produtos lá, atendimento, atenção e carinho. O nosso telefone e zap é 3030 5818. E Alice é minha neta. Depois, no segundo momento, eu conto por que Alice. Com certeza. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Bom Dia Feira.